Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast do Recrutador Digital. Hoje a gente está aqui com a Mariana Barbosa, que é Talent Manager da Ferreiro, para conversar um pouco sobre o processo de onboarding. Né? Para quem não sabe, o processo de onboarding é aquele processo que inicia a partir do fechamento, né, da fase de recrutamento, o momento de aculturamento, de entrada de um novo colaborador dentro da organização. E a Mari tem uma experiência super bacana aí para conversar com a gente sobre vários desses pontos. Vou deixar que ela se apresente. Hoje ela mora em Luxemburgo. Mari, está contigo a bola, se apresenta, conta um pouco da tua história, do que você já fez, desenvolveu, como é que você foi parar aí. E aí, a partir disso, a gente também bate um papo aí sobre onboarding, recrutamento, cultura e tantas outras coisas que permeiam aí nossa área. Combinado. Obrigada pelo convite, Gabriel. Na verdade, eu tenho experiência de RH já faz alguns anos que eu estou na área. Acho que das experiências mais relevantes, trabalhei 6 anos na Mondelez, dentre a BP, né, Business Partner de algumas áreas, trabalhando na área de desenvolvimento, treinamento, de cultura e engajamento. Depois de bastante tempo na área de especialista, fui para a Unilever como BP de novo. Eu acho super, dentro da nossa área de RH, eu acho super bacana essa ida e vinda entre áreas especialistas e generalistas. E eu entrei na Ferreiro, no Brasil, era responsável lá por recrutamento, treinamento, desenvolvimento e também um segundo chapéuzinho aí de comunicação interna para a América do Sul, então para 4 países da América do Sul. E hoje eu estou aqui em Luxemburgo, no headquarters da Ferreiro, sendo responsável pela área de Talent Management, uma parte da área de Talent Management global para a Ferreiro. Então eu estou muito contente de estar aqui contigo. Legal, Mari, obrigada. Obrigado por ter aceito aí o convite, por estar aqui com a gente. Acho que quando eu falei ali no início, né, sobre esse processo de onboarding, que ele fecha o ciclo de recrutamento e inicia esse processo de adaptação, de aculturamento mesmo, né, do profissional dentro da organização. Qual, na tua visão, na tua experiência, na tua opinião, são os principais desafios desse processo? Seja do ponto de vista do profissional, enfim, que está entrando, né? Seja sob a perspectiva da própria organização, né? A gente sabe que tem aqui um casamento, né? Sem dúvida. São 2 partes, né? Então, conta um pouquinho dessa tua percepção. Acho que o onboarding, a integração, na verdade, né, ela já começa desde o processo seletivo. Então, quando você está num processo seletivo, onde você vai conhecer os profissionais com os quais você interage, seja do RH, seja os profissionais da linha, né, da área mesmo, como as pessoas te respondem, qual é o tipo de entrevista, qual é a demora, ou se tem resposta ou não das próximas fases que você vai passando, isso já conta bastante sobre a organização. Porque uma das grandes partes e fundamentais partes do processo de onboarding é você entender a cultura da empresa, as regras escritas e não escritas que tem na organização. E você já consegue pegar e entender algumas partes dessa cultura durante o processo seletivo. Porque quando você está no recrutamento, você não são eles só que estão recrutando você, mas você também está comprando, como você falou, mesmo é um casamento. As 2 partes precisam se entender. E eu acho que isso é uma coisa interessante para as pessoas já notarem. Para responder a sua pergunta, quando a gente fala sobre desafios das 2 áreas, 2 partes, eu acho que para a pessoa que está entrando, eu acho que é entender, como eu falei, entender a organização. Algumas empresas têm um processo de onboarding estruturados, outras não têm, ou outras têm mais ou menos. E eu acho que é importante que algumas coisas são importantes que a organização te dê, mas se não tiver, corra atrás, seja proativo e entendam algumas coisas que são fundamentais para o seu início.
como eu já falei algumas delas, né? Então, entender a cultura, as regras escritas, não escritas. Entender quais são os desafios que você tem pela frente. Sentar com o seu gestor e falar assim, bacana, estamos aqui agora. Qual é o desafio que a gente tem para ver? O que você espera de mim? O que eu preciso entender? Ou quais as pessoas que eu preciso ser apresentado ou me apresentar para que esse início seja um pouco mais tranquilo e que eu possa também me aclimatar dentro da organização. Existem umas outras coisas também que a gente fala de desafio, de estabelecer objetivos, talvez de fazer objetivos com prazos, né? Então, o que eu faço na primeira semana, no primeiro dia, na primeira semana, nos primeiros 3 meses. Existem algumas coisas que são pequenas e às vezes não são colocadas como tão importantes, mas que são no dia a dia. Que é do tipo, aonde é o banheiro? Se tem refeitório? Como eu faço para imprimir? Porque essas coisas, elas são muito fáceis de você aprender no início e em pouco tempo ela te dá velocidade no que você precisar. Então, essas são, além das coisas grandes e macros e estratégicas que são importantes, as coisas pequenas também são. Claro que dependendo do seu nível, às vezes você tem um assistente para te ajudar, às vezes você não tem, às vezes pega uma pessoa que está do seu lado e fala, como que eu faço isso? Qual é o telefone de IT se eu precisar ter um suporte? Porque isso vai te dar velocidade no futuro e vai te ajudar também a performar melhor num curto prazo. Legal, Mari. Acho que tem vários pontos da tua fala que eu acho que são bem relevantes, né? A questão daquilo que está escrito e não escrito em termos de cultura, né? Então isso é fundamental e muitas vezes aquilo que não está escrito fala mais da cultura sobre, né, do que aquilo que de fato está escrito. A questão de você ter ali um descritivo ou minimamente um acordo sobre as entregas, sobre os resultados esperados nesses tempos, né? Seja uma semana, 15 dias, 20, 30, 3 meses, 6 meses, mas o que é importante a gente alinhar em termos de expectativa, né? E isso, na tua fala, eu acho muito legal, porque muitas vezes a empresa não tem, por N motivos, mas se você entra como profissional sem ter um mínimo de expectativa alinhado, você entra não sabendo o jogo. Uhum. E a chance de você se dar bem num jogo que você não conhece as regras ou não conhece quais são as expectativas é mínima. Aí o maior impactado vai ser o profissional ali que está entrando, enfim. Sem dúvida. Pensando nisso tudo, né, e na tua experiência já passando aí por grandes empresas, tal, atuando em nível nacional, regional, né, América, hoje uma operação global, enfim, quais são os principais elementos de um onboarding bem estruturado que você viu, seja como organização montando, seja como uma profissional que estava ali participando, ou, enfim, relatos, né, grupos de conversa, nossos de RH, o que você vê que existe num programa de onboarding bem estruturado? Eu acho que o processo de onboarding bem estruturado ele é composto de 3 elementos, 3 grandes stakeholders. O RH, o onboardee, essa é a pessoa que está entrando, e o gestor. São esses 3 grandes pontos que a gente precisa falar bastante. O RH, porque ele te dá o suporte do início. Então, existe um primeiro dia que ele é fundamental, porque é uma questão legal. Ele é um chato, às vezes, mas ele é legal. Então, você precisa entregar a documentação, você precisa assinar contrato, você precisa entender quais são os benefícios e pergunte quais são os seus benefícios. Você precisa entender qual é o horário de trabalho e coisas do gênero. São coisas fundamentais. Se a gente fala aqui de pirâmide de Maslow, a primeira etapa ali,
né? O primeiro degrau, que é o fundamental que você precisa. Uhum. E para você também se sentir dentro daquela organização e confortável, sem ter aquelas dúvidas. Putz, mas será que... Pergunte. Não tem problema perguntar. Então, eu acho que o RH, nesse sentido, ele é fundamental. E ele também vai fazer a apresentação formal, provavelmente depois desse primeiro passo inicial, para a área, né? Então, que é para os seus pares, se você tem time, para o seu gestor. E a partir deste momento, a interação é muito mais com esse time. E aí entra você e o gestor. Tendo não estruturado, um onboarding estruturado, o que é importante é entender quem são essas pessoas. Então, conhecer qual é o seu time, seja ele, se você tem reportes ou quem são seus pares. E aí, começa já algumas coisas. É importante você observar quem são essas pessoas. Qual tipo de abertura que elas te dão para conversar? Será que algumas pessoas você vai conseguir fazer uma conexão mais forte se você entrar também num pessoal do tipo, você é casado, tem filhos, o que você gosta de fazer? São momentos de criar laços, porque essas pessoas também vão ser seus parceiros e seus cúmplices durante o dia a dia. Para o seu gestor, idem. Aí é importante observar as pessoas. Tem pessoas que gostam de falar mais sobre o pessoal, tem pessoas que gostam mais de falar sobre manter um certo distanciamento, falar mais sobre o profissional. Se for esse o caso, pergunta sobre o histórico profissional. Que empresas que você já trabalhou? Há quanto tempo você está aqui? Você já trabalhou com a pessoa que estava no meu lugar antes? Ou é uma posição nova? O que você imagina para essa posição? Então, esse tipo de pergunta completamente perguntas abertas, não perguntas de sim ou não, né? Perguntas que as pessoas vão conseguir se desenvolver sobre o tema, falar, expressar um pouco sobre as expectativas delas, é super importante nos primeiros dias. Mais uma vez, seja time, seus reportes, seus pares ou seu gestor. Outras coisas importantes também, como estrutura, como a gente já falou, qual é o objetivo, o que você espera de mim, conhecer stakeholders, então conhecer pessoas que talvez não sejam da sua função, mas sejam fundamentais para o seu dia a dia. Então vamos supor que você está entrando na área de finanças. Quem são essas pessoas que você mais vai interagir no dia a dia? Dependendo da área, você vai interagir com supply chain, você vai interagir com vendas, você vai interagir com a área de S&OP. Então existem essas parcerias do dia a dia, que são importantes também você entrar em contato com elas. Conhecer a história da organização. E aí a gente está falando de cultura antes, né? Qual é a história daquela organização? Como que ela surgiu? Quais são, o que hoje são os princípios delas? Sejam estabelecimento de valores, de competências, o que são essas coisas importantes, para você se ir aclimatando e conhecendo a cultura da organização. Outras coisas que são fundamentais também é você conversar com pessoas de outros times e entender como essa posição é importante para elas. Então, acho que é um pouco disso, assim, em termos de estrutura. Existem algumas outras coisas que a organização pode fazer por você. Por exemplo, visitas, se existe, dependendo da organização que você está, mas e hoje em dia é um pouco mais complicado porque a gente está dentro de uma pandemia, mas você pode visitar uma fábrica se for necessário, você pode ir em outro site, em outra localização que seja necessário para você entender o seu ambiente, você pode conhecer os produtos. De qualquer forma você tem produtos, sejam eles serviços ou produtos físicos, para você entender de fato aonde que você está inserido, de que forma você pode trazer valor agregado para o business. Então são coisas também importantes para os primeiros dias, eu diria. Legal, Maria. Acho que isso é fundamental, né? Eu sempre pensei que, em termos de
de crescimento, desenvolvimento de carreira, a gente cresce na carreira, seja dentro da organização, seja em outras, a partir do momento que a gente entende como gera valor para o negócio. Uhum. Né? E isso é fundamental, acho que é dar essa visão de valor agregado para além das funções transacionais, né? Falar, isso aqui tem que fazer, acontece, é do dia a dia, é mensal, é semanal, não importa, né? É uma atividade rotineira, mas como aquilo de fato agrega valor, o quanto você como profissional vai trazer de valor para o negócio a partir da tua atuação. Então acho que esse é um ponto super importante, né? Uhum. Quando a gente fala, quando você falou daqueles primeiros passos iniciais, né? Então, a parte mais formal ali, né? De documentação, de explicar realmente onde fica cada coisa, as regrinhas do jogo, enfim. Eu tenho visto, até por essa questão da pandemia, acho que isso já vinha, mas sem dúvida nenhuma a pandemia acelerou muito a adoção de ferramentas digitais, né, para fazer esse processo de onboarding, né? Então, desde a parte mais burocrática, recepção ali dos documentos, validação de todos os documentos via uma plataforma digital, até mesmo a boa parte dos escritórios, pelo menos, aquilo que é fábrica, obviamente, pelo menos na maioria aí dos países, está funcionando de alguma forma, mas os escritórios, a sua grande maioria, estão com as atividades suspensas. Né? Então, aí vem duas perguntas. Né? A primeira delas é assim, bom, o quanto dessas tecnologias digitais, essas ferramentas digitais, como realidade virtual, realidade aumentada, você tem visto no onboarding, né? E acho que a segunda, de alguma forma, é conectada com essa, né? Como foi adaptar o processo de onboarding à pandemia? Porque muitas coisas, mesmo em empresas multinacionais, de grande porte, já muito mais estruturadas, a gente sabe que ainda eram manuais, né? Ainda eram atividades bem operacionais, né? Como foi digitalizar todo esse processo? Né? Como a transformação digital, na verdade, a pandemia, né, potencializou todo esse processo de transformação digital e, obviamente, aqui do onboarding. Você sabe que numa das empresas que eu trabalhei, a gente fez a reestruturação do onboarding. E porque quando a empresa tem um onboarding estruturado, antes de pandemia, era muito comum que a gente colocasse todas as pessoas que foram admitidas naquele mês dentro de uma sala de aula, onde profissionais das áreas vinham e falavam sobre as suas áreas. Então, falava sobre finanças, falava sobre supply chain, falava sobre RH, e para você ter uma ideia geral. O que era muito legal, mas ao mesmo tempo, dependendo aí de como funciona, mais de 2, 3 dias, um dia talvez, chega um momento que você não consegue absorver mais as informações. É muita informação para os primeiros dias. E aí eu trabalhei numa empresa onde a gente fez a reestruturação do onboarding, e o que a gente fez, não vou falar muito da época que entrega a idade, mas o que a gente fez foi meio que construir, a gente fez um CD, na época, a gente Podia fez ter sido um disquete. Até quase. A gente fez um CD onde a gente fazia, era quase um e-learning, na verdade, que hoje seria um e-learning, aonde a gente contava tudo isso. E a gente mandava para casa das pessoas antes delas entrarem na organização. Então, e a gente fazia, era uma empresa de bens de serviço, então de produtos, então a gente mandava produtos também para casa dessa pessoa, dando as boas-vindas para ela e para a família dela, porque não é só você que está entrando, sua família entra junto contigo também. Então a gente pedia para que aquela pessoa visse aquele CD, né,
E ao entrar na empresa, esses 3 dias que a gente ficava dentro da sala de aula, passou a ser um dia só, nem um dia inteiro, e a gente fazia, na verdade, como se fosse uma entrevista reversa. Então, a gente fazia um painel onde todas essas pessoas responsáveis pelas áreas ficavam lá, à disposição das perguntas das pessoas que estavam entrando. Então, era um processo muito mais dinâmico. E mesmo antes de pandemia, acho que a gente já viu, como eu falei de CD, então faz um tempo atrás, a gente já vinha pensando em formas um pouco mais produtivas, tanto para as pessoas que estão entrando, quanto para as pessoas que estão lá. E a administração dessa agenda em RH era uma coisa interessante, Legal. eu vou colocar. E aí, eu acho que pós-pandemia, de fato, os desafios ficam exponenciais, né? Como eu estava falando, quando você entra, você precisa criar essa ligação com as pessoas, né? Seja pessoal, seja profissional. Muitas pessoas têm agora que fazer isso pela tela do computador. O que é um desafio maior. E as pessoas estão aprendendo. Eu acho que nós estamos... existe uma competência que chama learning on the fly. Então, você vai aprendendo enquanto você vai voando. E é isso que está acontecendo com todos nós, né? Eu acho que a gente está digitalizando muito mais essas plataformas. E isso passa a ser um desafio muito maior. Eu acabei trabalhando e trabalho hoje em empresas muito grandes, então a gente tem plataformas integradas. Então, como plataformas que juntam todos os módulos de recursos humanos, de treinamento, de performance, de onboarding e tudo mais, o que facilita um pouco mais essa digitalização. Apesar da gente ainda não, a gente não estava lá, a gente está acelerando para pegar aqueles guidelines que nós tínhamos e colocar de uma forma na plataforma integrada, para ficar um pouco mais fácil e amigável para o usuário, né, para o funcionário. E eu acho que a gente está aprendendo, como eu falei. E nem todo mundo está lá ainda. E posso falar que, por mim, pela Ferreira, a gente está no processo de fazer essa digitalização. Enquanto isso, a gente acaba se resvalendo nesse contato pessoal e no bom senso. E muitas vezes, é por isso que eu falei logo lá no início também, de você ser proativo. Se você estiver sentindo falta de alguma coisa, peça, pergunte, porque isso vai fazer a diferença para você, né? Então, mesmo que não tiver essa plataforma ainda, tenta se conectar ao máximo. Então, eu acho que é um desafio para todo mundo, tanto para as pessoas que estão entrando, porque elas precisam criar esse laço de uma forma... A gente no Brasil ainda, a gente é uma pessoa, nós somos pessoas de tato, né? De contato. E a gente está aprendendo a fazer isso pela internet. E muitas vezes com problema de conexão, ou seu áudio caiu, ou eu não consigo te ouvir. Então, isso também acontece, e a gente precisa ter tolerância a esse tipo de coisa. Porque também temos um outro desafio geracional, né? Porque a gente está fazendo integrações e tendo que aprender a fazer esse tipo de coisa com pessoas super digitais, com pessoas nem tanto assim. Então, eu acho que isso é um desafio para nós, da área de recursos humanos, como a gente se adapta a isso o mais rápido possível. Que eu acho que só tem, na verdade, nesse sentido, a pandemia ajuda, se a gente pode dizer isso, de alguma forma, né? Porque eu acho que forçou a gente a se adaptar e acelerar alguns processos que não estavam muito confortáveis. Então, eu acho que isso eu vejo com bons olhos, porque isso vai ficar. Que a gente deixe de usar máscara um dia, que a gente tome vacina ou não, se a gente volte a escritórios, mas eu tenho certeza que isso vai ficar. Sem dúvida. Não, muito, muito bom, Mari.
eu digo que a pandemia fez mais pela gestão do que os executivos fizeram nos últimos 10 anos. A gente já podia fazer reuniões online, né? Desde pelo menos 2010. Não é exatamente uma tecnologia nova, né? Mas as pessoas insistiam, né, nas práticas que, de alguma forma, as deixavam confortável. Porque funcionava até então. Funcionava até então. Né? Ainda que muita gente já sinalizasse, olha, existem outras formas que também podem funcionar. Mas aí tem aquela coisa da mudança, enfim, a gente sabe que mudar não é normalmente um processo confortável, em que as pessoas se sentem muito abertas a essa mudança. Então, de fato, acho que a pandemia acelerou essa transformação. Muitas coisas, de fato, positivas vêm acontecendo no contexto da gestão, de novas práticas de gestão, e acho que isso, de fato, veio para ficar, né? Muitas empresas hoje já têm uma força de trabalho que é global, você já não recruta mais localmente, né? Você tem fuso horário, né? Então, puxa, como é que eu mantenho um time engajado com pessoas em 4, 5 continentes? Acho que tem uma série de questões que já eram relevantes no passado, mas que a pandemia, de fato, acelera e vem transformar, né? E eu acho que um dos grandes desafios nesse sentido é a sensação de time e a união de time. Porque cada um fica dentro da sua casa, cada um tem seu desafio dentro da sua casa, seja você morando sozinho e fica completamente sozinho, isolado, tendo você família, crianças, que você é um outro tipo de desafio, como você consegue balancear isso. E aí eu acho que você acaba se isolando dentro desse seu mundo, trabalhando dentro do seu subsistema e interagindo pouco com seus colegas. E isso é um desafio enorme, e tem muito a ver com a sua iniciativa em se conectar com as pessoas, ligar e perguntar como você está, está tudo bem? Ou eu tenho esse projeto aqui, vamos trocar uma ideia, vamos fazer um brainstorming comigo, me ajuda aqui a pensar melhor, porque é esse tipo de coisa que dá a sensação de time, né? De união. Então, isso vai desde uma pessoa que já está trabalhando na organização há tempos, quanto para uma pessoa que acabou de fazer um processo seletivo e está entrando agora, né? Então, esse é um desafio e a gente está aprendendo com ele, né? Você falou de fuso, meu fuso já está deixando-me escuro. Sem problema. Já são quase 7 da noite aí, né? São 4 horas a mais, é isso? Isso, é isso mesmo. Quando a gente fala, acho que um ponto muito legal que você trouxe é a questão dos laços, né? Principalmente para nós brasileiros, né? Essa questão de criar vínculo, ela é muito forte. Eu até acho que ela é mais importante em termos de onboarding, em termos de aculturamento, do que as próprias regrinhas, né? Porque a regrinha você vai aprender. Se você não sabe se pode ou não pode, na pior hipótese você vai aprender pela dor. Mas, cara, você vai aprender. Você pode se perder um pouco, pode ficar um meio perdido. Puta, não sei como é que imprime. Pode apanhar um pouco, mas você vai aprender a imprimir. Mas se você tiver o vínculo, se você criar isso, você supera isso muito, muito mais rápido, porque, cara, você já sabe para quem perguntar, né? Você já fica mais conectado com as pessoas. Acho que esse é um ponto bastante importante, né? O vínculo. Mas como é que é isso quando a gente pensa numa empresa do tamanho da Ferreira ou tantas outras que você trabalhou, que tem pessoas de países, né, completamente diferentes? Então, poxa, é óbvio que para a gente brasileiro isso é crítico, né?
mas não sei se é da mesma forma, acredito que não, mas pelas poucas interações que eu tive com europeus de forma geral, às vezes, né, principalmente ali mais para o norte, né, se ainda pegar Portugal e Espanha, acho que eles são mais latinos de alguma forma, né? Mas se a gente já pegar o alemão, norueguês, enfim, povos ou mesmo o americano, o canadense, enfim, como é essa questão de fazer um onboarding considerando todas essas questões regionais, né? Ou muitas vezes locais mesmo, da própria localidade. E aí, trazendo para isso também, você já falou um pouco aqui, né, das diferentes gerações, mas vamos fazer um recorte também de raça, de gênero. Existe diferença na sua percepção, né, considerando esses diferentes marcadores sociais para quando a gente pensa no onboard? Eu vou te contar um pouco da minha experiência, na verdade, para responder sua pergunta. Eu vim para cá, eu entrei num time super internacional. Então, no meu time tem eu como brasileira, tem 4 italianos, um francês, um britânico, uma alemã e uma indiana. E eu transitei e comecei a fazer meus laços e conversar com as pessoas e ver com quem você interage melhor, com quem você interage nem tanto assim, o que também é normal. Você também não vai para uma empresa para ser amigo de todo mundo, né? E eu sou uma brasileira em Luxemburgo, que é um país com pouca luz, com pouco contato, e eu estava trabalhando, tranquila, achando que eu estava super bem. E aí eu fiz amizade com esse britânico, com o Michael, e um dia ele falou assim, ele é casado com 2 filhos, que veio também para cá. E aí ele me chamou, ele falou assim, você não quer um dia jantar em casa? Você conhece minha esposa, meus filhos, tal? Eu falei, claro, eu vou. Faziam 3 meses já que eu estava aqui em Luxemburgo. E aí, quando eu cheguei, ele tem um filho, na época o filho dele estava com 4 anos, o mais novo, e eu falei assim, oi, né, Roscoe, o nome dele, eu falei, posso te dar um beijo? Porque aqui você pergunta, né? No Brasil a gente beija. Eu falei, posso te dar um beijo? E aí ele falou, não. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, um abraço então, posso? Aí ele falou, pode. Quando eu abracei ele, eu fiquei quase emocionada. Porque eu me dei conta que faziam 3 meses que eu não tinha um contato físico com ninguém. E isso pra gente no Brasil é super importante e a gente não se dá conta. E aí o que eu fiz? Voltei pro escritório e falei assim, pessoal, para as meus pessoas que eu tinha mais contato, eu falei o seguinte, a partir de agora, vocês estando confortáveis ou não, eu vou abraçar todo mundo de manhã. Vou falar bom dia, vou dar um abraço com vocês. Vocês que fiquem confortáveis. Obviamente, era uma brincadeira minha, eu fiz com quem ia sentir melhor. Mas esse é um exemplo de coisas que a gente pode fazer num momento de num time multicultural. São coisas que você percebe que são importantes para você e você pede autorização para, né? E aí as coisas ficam mais claras também. Tanto para você quanto para as pessoas. Você vê quem vai conseguir, quem vai preferir fazer, quem vai preferir não fazer. E eu acho que em termos de times multiculturais e mesmo de fuso, muitas vezes, eu trabalho numa posição global que eu converso com pessoas que estão em Singapura ou na Austrália até o outro lado, que são nas Américas, né? Muitas vezes a gente precisa se fazer flexível para você poder, tanto a gente quanto eles, para a gente poder de uma forma interagir. Posso acender a luz que está super escuro aqui agora?
Pode, claro. Peraí. Então, eu acho que no processo de onboarding, é você perguntar, entendeu? E você entender o que é importante para você, entender o que é importante para o outro, e você criar essa abertura, se for necessário, né? E se for possível, na verdade. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de times que agora se fazem virtuais, a pergunta também é importante, é do tipo, que horas é o melhor horário para a gente fazer reunião? Porque talvez de manhã eu tenha filhos e eu tenho uma rotina com os meus filhos que as minhas manhãs são caóticas. Prefiro à tarde. Que tipo de comunicação você prefere mais? Você prefere que eu te mande e-mail? Você prefere que eu te ligue? Você prefere fazer por WhatsApp? São esse tipo de pergunta, esses contratinhos do dia a dia, que eu acho que te ajudam também a criar esses laços e ser mais produtivo também. Não é só criar laço para ter amigos e se sentir bem, que também é importante, mas é para ser produtivo, né? Porque se uma pessoa se você marca uma reunião semanal com uma pessoa às 9 horas da manhã e ela todo dia vai chegar estressada porque ela teve que fazer um monte de coisa até para chegar naquele horário, é muito melhor você talvez marcar às 3 da tarde e ter uma reunião produtiva com ela. Então, eu acho que são perguntinhas e contratos do dia a dia. Legal. Eu acho que esse é um exemplo ótimo, né? Porque eu não sei na sua experiência, mas na minha experiência, quando trabalhando com outras nacionalidades, né, com outros povos, eu percebo que, de forma geral, o brasileiro, especialmente paulistas, a gente tem uma certa predileção pelo workaholic, né? Meio americano, sabe? Aquela coisa, como assim eu vou sair às 7 da noite? 7 da noite é que vão falar, enfim, né? Às vezes, dependendo, obviamente, da área que você trabalha, tal, mas a gente tem essa coisa de esticar muito, né? E de, muitas vezes, não respeitar, não valorizar os momentos das pessoas que são individuais, né? Não é só a questão do trabalho. Algo que o europeu, de forma geral, respeita muito mais, né? Às vezes por falta de opção, porque eu moro em Luxemburgo, por exemplo. O supermercado que fica aberto até mais tarde, fica aberto até às 8 da noite. E só tem um que fica aberto às 8 da noite, na cidade. Então, assim, se eu sair às 9 horas de casa e eu precisar de comida, eu não como, porque também não tenho muito delivery, entendeu? Então, eu acho que assim, em São Paulo, e eu acho que uma outra coisa também de se notar. Em São Paulo, eu morava em São Paulo, apesar desse meu sotaque, sou paulista, né? E em São Paulo é uma cidade cosmopolita, que a gente tem tudo a 24 horas, a uma ligação de distância, né? Outras pessoas, outros lugares não têm a mesma flexibilidade. E se você está interagindo num time onde tem pessoas de nacionalidades diferentes, localidades diferentes, com culturas diferentes, você precisa estar atenta a esse tipo de diferença. Porque muitas vezes não é porque a pessoa é workaholic, ou porque ela é mais produtiva, ou porque ela está saindo às 6 horas da tarde, que ela é menos produtiva, né? Então, eu acho que essa é uma coisa para se notar e também respeitar aos momentos de cada um. Claro. Sem dúvida, acho que a pandemia até, de alguma forma, tem ajudado a gente a repensar essa coisa da produtividade, né? Que o ser produtivo não tem mais a ver com aquela lógica, né, fabril, Revolução Industrial, em que a produção era dada pela quantidade de horas
trabalhada, né? Nos trabalhos que não necessitam mais da mão de obra, ou seja, que você não tem uma força, que o teu trabalho não é realizado pela tua força bruta, digamos assim, é um trabalho intelectual, ele não é medido, ou não deveria mais ser medido apenas pela quantidade de horas trabalhadas, mas sim pelo resultado, por aquilo que você, de fato, entrega de valor, né? Eu estava recentemente lendo alguns estudos, né, que saíram aí falando sobre RH de forma geral, alguns com recorte um pouco mais específico para onboarding, né? E um deles me chamou bastante atenção, que é um estudo publicado pela Society for Human Resources Management, apontando que 86% das pessoas, né, elas decidiam ficar ou não, permanecer ou não dentro de uma organização nos seus primeiros 6 meses. E algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, porque, obviamente, é um percentual extremamente alto, né? Isso, né, reforça aquele ditado de vó que a primeira impressão é a que fica, né? Se essa primeira impressão é do onboarding, né, que a gente pode considerar como um processo de onboarding estendido, né, esses primeiros 6 meses, né, na tua opinião, será que isso é mais uma falha, esse resultado, ele pode ser mais uma falha do recrutamento, ou seja, não identificamos durante o processo de recrutamento tantos elementos que deveríamos observar para que esse resultado não fosse tal qual, ou no onboarding, nesse processo de aculturamento, a coisa foi tão diferente daquilo que foi vendido, que esse percentual chega a esse montante. De alguma forma, acho que tem 2 questões, né, para a gente pensar. Talvez a primeira é qual é a raiz, onde está o problema, e talvez mais importante do que isso, levando em conta que o recrutamento custa muito caro, né, que a gente tem um nível de maturidade para entregar um determinado valor, raramente alguém que entra numa organização entra entregando 100% daquilo que tem potencial, por questões da própria cultura, por questões do próprio negócio, mas acabam saindo, às vezes, muito cedo. Onde a gente consegue, de alguma forma, atuar para reduzir, mitigar esse percentual? Eu acho que tem 3 fatores para ter esse turnover tão alto nos primeiros... que, na verdade, aqui a decisão de saída não significa que eles saíram logo nos 6 primeiros meses. Não, é a decisão de saída mesmo. Mas muitas vezes é a decisão de saída, né? E eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que existe, primeiro, muitas vezes, um erro no recrutamento, onde talvez eu não consiga identificar o profissional melhor. Muitas vezes o profissional de RH, ele é colocado, quando ele faz o briefing sobre a vaga com o gestor muitas vezes faz um briefing de uma pessoa que ele gostaria de ter, mas que não necessariamente é o melhor perfil para aquela posição, ou tipo de conhecimento que precisa para aquela posição, do desafio que eu tenho naquele momento. Então, às vezes eu acho que é uma falha no recrutamento até de identificar de fato quem é o profissional, quais são as experiências, qual tipo de resiliência esse profissional precisa ter. Até quanto você vender uma imagem da organização
para você poder encantar aquele candidato, para que ele possa tomar a decisão de vir, que não necessariamente reflete a realidade. Uhum. E aí, esse tipo de frustração inicial, ela é imediata, porque tudo aquilo que me ofereceram não foi o que eu encontrei. Existe um outro fator também, que é liderança inspiradora. E isso é fundamental, né? Muitos estudos, já é muito conhecido, que as pessoas não deixam empresas, elas deixam gestores, né? Então, essa empatia, e a gente está falando sobre, né, tanto sobre isso durante essa conversa, às vezes não existe. Ou o gestor não é tão inspirador. E isso, principalmente porque a pessoa reflete não só no dia a dia, mas como essa pessoa vai me auxiliar para o meu desenvolvimento dentro dessa organização, faz com que eu possa pensar 2 vezes se eu fiz a melhor escolha ao vir para cá, né? Ao vir para a empresa. E também até questão de cultura, né? Por isso que entender a cultura logo do início, até do processo seletivo, como a gente falou logo no início, é super importante, porque isso vai te dar dicas do que você vai encontrar lá dentro, né? Se às vezes você vem de uma empresa que é super agilizada e você vai para uma empresa onde os processos são mais demorados, precisam alinhamentos, talvez vai te dar uma percepção inicial de uma frustração de que você não está agindo ou entregando na velocidade que você costumava agir. E aí vai também ter um pouco da sua resiliência de que vou pagar para ver como que isso funciona, falar, não, essa não é a minha praia mesmo, vou tomar a decisão de ir e então começar a me agilizar e agilizar os meus contatos e tudo mais. Não sei responder a tua pergunta se tem uma forma de mitigar isso, porque eu acho que as causas são várias. Eu acho que tem várias formas de mitigar isso. Então, dentro de um processo, então, na hora de você fazer o perfil com o gestor, ser um perfil real do que você precisa. Então, no profissional de RH, perguntar quais são os seus desafios para o próximo ano? Qual tipo de competências você precisa que essa pessoa que vem precisa ter para poder encarar esses desafios? Qual tipo de experiências que ela precisa? Quais são as experiências que você gostaria que ela tivesse, mas que a gente pode ser flexível? Então, essa eu acho que é uma conversa inicial fundamental. E aí, quando o profissional de RH for conversar com essas pessoas, vender a imagem real. Porque não há nada pior você entrar numa companhia achando que você vai encontrar uma coisa e você acha uma outra coisa completamente diferente. Uhum. E isso acontece, por exemplo, muito no processo de trainee. Porque os processos de trainee são tão majestosos. Verdade. E aí, quando você entra na organização, não é exatamente isso que você encontra. Mas isso também acontece em outras posições também, né? E aí, um pouco da sua resiliência de quando você entrar. Entender, se aculturar, criar laços, tudo que a gente já falou aqui. Mas também entender, tipo, que às vezes as coisas demoram um pouco e você também precisa se adaptar a essa nova realidade que você está. E entender que talvez você não vá agir da mesma forma ou ter a mesma velocidade, porque você está num ambiente diferente. Sem dúvida. E você acha, pensando nas gerações, né? Porque acho que isso é um ponto muito legal para a gente conversar. Quando a gente olha para os nativos digitais, enfim, pessoas que, né, já nasceram conectadas, estão aí na faixa dos seus 20 anos, um pouco menos, um pouco mais ali, essa urgência, esse senso de imediatismo é muito forte.
Porque, basicamente, todas as respostas que eles precisam, eles têm de forma imediata. Se eu não sei, eu pergunto para o Google. Se eu quero transferir um dinheiro, eu entro no aplicativo e faço na hora. Se eu quero me comunicar com alguém, eu faço na hora. Né? A gente veio de um tempo, entregando, já que você entregou a sua idade, eu vou entregar a minha. Na época da escola, quando a gente fazia seminário, a gente mandava carta para o professor para convidar para o seminário. E eu precisava fazer isso com pelo menos 2 meses de antecedência. Porque se esse cara não morasse na cidade, ou ali, né, o correio, demorava no mínimo 10 dias para chegar a carta, mais 10 dias para voltar. Então, as coisas não eram tão imediatas quanto são hoje. E se a gente for pegar nossas gerações dali para trás, né, da nossa para trás, pior ainda. Né? Ou, enfim, não pior num sentido de bom ou ruim, mas assim, levavam ainda mais tempo. Né? Você saía e até você voltar, ninguém tinha notícias de você. Porque, enfim, você não tinha um telefone, né? E o que tinha custava muitíssimo caro, as pessoas não tinham essa disponibilidade. Então, o quão essa geração que já e vai ser, né, predominante aí nos próximos anos em termos de mercado de trabalho, o quão isso impacta as organizações, pensando que, poxa, algumas organizações, né, como as que você trabalhou, são organizações com 50 anos, 100 anos. Né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos em indústrias com quase hoje com 200 anos de história. Né? O time é outro. Né? Como a gente pode trazer isso para o onboarding e falar, cara, baixa, relaxa, né? O dia a dia de uma organização é num outro ritmo, né? Você tem que considerar, às vezes, questões de mercado mesmo. Olha, puxa, uma agência de publicidade é um ritmo diferente de uma empresa de produção de bens de consumo, que opera em 100 países, há 80 anos, com um portfólio de 30 mil produtos. Cara, são coisas diferentes. Como é que a gente leva a isso? E mesmo empresas concorrentes de bens de consumo, eu trabalhei em empresas concorrentes, né? Reagem de formas diferentes porque elas têm estratégias diferentes ou vêm de culturas diferentes, né? Então, a Mondelez americana, por exemplo, tem uma forma de trabalho e um mindset muito diferente da Ferrero, que é uma empresa familiar italiana. E eu acho que aí, falando sobre essa questão geracional e como que você trabalha com isso, eu acho que são das duas formas, sabe? Porque quando a gente fala de geração e quanto que a gente precisa se adaptar, a gente fala muito sobre como a geração mais velha precisa se adaptar à geração mais nova. E eu acho que muitas vezes esse é um conceito errôneo. Eu acho que não que eles não devam, também devem, mas eu acho que a geração mais nova também deve se adaptar e tentar ser aberta para aprender o que essa geração traz para você, em termos de visão de vida, de conhecimento de organização, de experiências que eles já passaram, que a gente pode aproveitar muito deles. Olhar as coisas com outro olhar. Porque muitas vezes a gente vem nessa de eu sou digital, eu sou rápido, eu sou ágil, e esse é o mundo, e você precisa se adaptar. E a gente perde a oportunidade de olhar para o outro e aprender com ele também. Então, eu acho que durante o onboarding é muito de você olhar e entender onde você está. E tentar, você tem na verdade, a gente fala de você diminuir o seu ritmo e tudo mais, mas é uma oportunidade única
que você tem para você parar e se centrar, que ninguém está esperando que você entregue nas primeiras semanas, no primeiro mês, talvez. Então, é uma oportunidade de você parar e se centrar e entender aonde você está e quem são os seus parceiros nos quais você pode influenciar e ajudá-los, mas que eles também podem te ajudar a enxergar as coisas de uma forma diferente, ou tem uma experiência, um conhecimento de causa que você, por ser novo, não tem a menor ideia. E aí a questão geracional nesse sentido é latente. Porque as duas, a gente fala sobre coaching, né? Eu acho que nesse sentido é uma coisa muito mais de como você pode pegar uma pessoa, talvez de uma geração um pouco mais velha do que a sua, e utilizar eles como seu mentor. Será que você pode fazer um mentoring reverso com eles? Será que você também pode oferecer uma perspectiva, um olhar diferente para aquela mesma coisa? E eu gosto mais nesse sentido do mentoring do que do coaching, porque no mentoring você troca experiências, você conversa para um caminho, mas é uma conversa de via dupla, né? Tanto você está aprendendo, como seu mentor está aprendendo. Então, eu acho que funciona muito mais aqui. E eu acho que durante o onboarding, como eu falei, você tem uma oportunidade única, porque ninguém está esperando que você performe de imediato. Então, tenha calma e aproveite o melhor desse momento que você tem tem nas suas mãos, sabe? Concordo, acho que essa ideia de entender o momento, né? De entender que não é a quantidade da entrega, mas é muito mais a qualidade da entrega. E para isso você precisa entender o negócio, entender as pessoas, né? Eu dizia para o pessoal, cara, esses suecos estão aqui desde 1800 e bolinha. Alguma coisa esses caras devem estar fazendo certo. Né? Porque não dá para ficar 200 anos fazendo coisa errada. Falou, mas eu tenho uma ideia mirabolante. Cara, eu sei, mas vai chegar o momento, a gente vai falar, a gente vai ter abertura, mas você precisa entender de que, olha, existe uma questão cultural, existe uma forma de eles estarem alinhados e de estarem trabalhando, que faz parte da organização. Né? Eu acho que você toca num ponto nevrálgico, porque muitas vezes quando a gente entra numa organização, a gente quer mudar as coisas. Eu vim aqui porque eles me contrataram, eu tenho essa expertise, eu vou vir aqui para mudar, revolucionar. E muitas vezes, a gente também já falou sobre a curva da mudança aqui, e muitas vezes a reação inicial das pessoas é parar tudo. Quem é essa pessoa que chega aqui, não sabe nada do que a gente já passou? Sabe quantas vezes já tentei implementar isso? Mas, ao mesmo tempo, é importante você entender da onde você está e ter respeito pelas coisas que já aconteceram. Não significa que você não pode mudar as coisas. Acho que pode e deve. Claro. Quando eu vim para Luxemburgo, por exemplo, eu já conhecia a organização, que é um outro tipo de onboarding, porque é uma mudança dentro da organização. Mas eu tinha minha visão de que essa área fazia, porque eu prestava serviços para elas quando eu estava no Brasil. E eu cheguei tentando revolucionar, né? E eu vejo tantas outras pessoas fazendo isso. E eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e entender o geral, entender o que já foi feito, e aí trazer com respeito as suas decisões. Porque quando a gente estava falando sobre essas 86% das pessoas querem sair nos 6 primeiros meses, talvez também seja muita questão da frustração de eu não conseguir implementar o que eu queria. Tenha calma e ouça. Sem dúvida. Né? Eu acho que
né? Então, voltando a esse ponto, 86% das pessoas decidem sair, né? O que eu acho que é muito interessante, porque esses primeiros 6 meses da experiência condicionam uma decisão, que muitas vezes não é tomada, ou seja, não sai nos primeiros 6 meses por uma questão de mercado, né? Porque é ruim aqui, mas estou empregado, estou trabalhando e tal. Então, a pessoa, né, faz o movimento de saída de forma mais planejada. Mas que essa decisão ela é tomada nesse período, né, num período que eu diria que é um pouco maior do que o período de experiência. Né? Ainda mais se a gente pensar que as pessoas vão ter carreiras cada vez mais longas. A semana passada eu estava conversando com uma pessoa, enfim, pouco menos de 30 anos, acho que 28, 29, gerente sênior de uma empresa super grande, super grande, 1.500 colaboradores na área de tecnologia. Pegar 1.500 pessoas em tecnologia é uma super empresa. Numa indústria, é uma empresa de médio porte, nem é uma indústria tão grande, né? Como uma Ferreira, uma Unilever, tem muito mais do que isso. Mas para uma empresa de tecnologia, é gigante. Né? E ele falou, pô, mas eu acho que eu já devia estar como head e tal. Eu falei, cara, você tem 28 anos, você está numa posição de liderança sênior, né? Não é head de uma área, mas você está super bem em termos de carreira. Pensa o seguinte, você vai trabalhar pelos próximos 30 anos. Se você chegar em CEO aos 35, aos 32, e tem vários que chegaram, tá? Mas vamos, né, eu sempre falo, cara, não se compara com o Pelé, né? Porque Pelé é Pelé. Se você não é Pelé, não leve em consideração a trajetória do cara. Mas olha, né, a média. Cara, se você chegar no topo aos 30, 35, o que você vai fazer pelos próximos 35? Como é que você vai se manter no topo nos próximos 35? Né? Eu lembro faleceu, enfim, o Jean Angeli, que foi ex-presidente da Vale e tal, mas é um cara que estava na Vale aos 40 anos, 40 e poucos anos. Depois de presidir a Vale, sobra pouca coisa no mundo para você fazer. Né? E putz, você tinha mais 20, 25 anos, pelo menos, de carreira, né? Uma pessoa super, super jovem quando faleceu. Mas acho que esse é um ponto importante, né? Então, olhar e falar, olha, eu tenho aqui uma perspectiva que é de longo prazo. Né? Eu não preciso entregar tudo em 30 dias, em 6 meses. Aliás, você não vai entregar o seu melhor em 30. Né? Eu digo que é como vinho, os melhores, você vai envelhecer um pouco, né? Para entender o negócio, para entender a dinâmica de como entregar mais. Não é uma questão de quantidade, mas sim de qualidade, né? E até para você ter profundidade no que você fala e no que você conhece. Porque a gente fala, eu sei que a geração mais nova que eu, ou eu também exijo isso, velocidade. Né? Eu quero mais coisas, eu já experimentei bastante coisa, mas quero mais. Mas eu acho que existe um certo ciclo das coisas que você precisa fazer. Eu tenho uma ideia, e aí é muito pessoal isso, mas eu tenho uma ideia de que para você ser especialista e ter conhecimento profundo no que você faz, no que você fala, você precisa passar por 2 ciclos. Sejam eles quais forem e quanto tempo eles demorarem. Porque existem ciclos de 6 meses, existem ciclos de 1 ano. Dentro da área que eu estou hoje, os meus ciclos são de 1 ano. Quando eu falo de performance, por exemplo, a gente faz uma avaliação de performance a cada ano. E eu acho que para você ter conhecimento e ter de fato profundidade no que você faz, você precisa passar pelo menos por 2 ciclos. Porque você implementa algo, você faz todo o design de alguma coisa, você faz a implementação,
Você entende e reconstrói se necessário, ajusta o que necessário e você faz um novo ciclo. Porque assim você tem conhecimento e profundidade para você então, é muito pessoal isso, mas na minha percepção, para você sentir, eu domino isso, posso para o próximo. E se caso você precise passar por isso novamente, você vai lembrar das suas experiências, você vai lembrar do que você aprendeu com isso. Não só técnico, muitas vezes comportamental e como lidar com situações complicadas. Porque as pessoas que fazem, por exemplo, implementação, você faz implementação para um novo desafio, implementação, um novo desafio, implementação, um novo desafio. Como que você administra os stakeholders que ficaram para trás? Como que você melhora o que você já entregou? Que tipo de treinamento talvez você precise fazer que achou que comunicou de uma forma legal para as pessoas, mas na verdade as pessoas não entenderam? Eu acho que isso é a parte mais rica de se trabalhar, na minha percepção pessoal, né? Mas, e eu acho que isso também as pessoas precisam dar um pouco mais de cadência. Nem que o seu ciclo seja de 6 meses. E talvez a cada 3 meses seu ciclo se renove e você consiga participar desses ciclos de uma forma mais rápida, né? Mas eu acho que isso é de fundamental importância. E aí, quando a gente está falando de geração, é um pouco para essa geração mais nova também se atentar um pouco a isso. Porque você conhecer muita coisa, mas com um nível de profundidade muito baixo, na hora da gente falar de quanto isso agrega valor para a organização, talvez não agregue tanto. Porque você não vai conseguir pensar de uma forma sistemática e global diante de um novo desafio ou de um novo problema que possa aparecer. Sem dúvida. Não, Mari, eu acho que esse acho que quando você fala desses ciclos de entrega, isso é crítico mesmo para a gente pensar na organização. E quanto maior o ciclo de entrega, na verdade, quanto maior maior senioridade profissional você tiver, mais tempo o impacto daquilo que você faz e decide vai reverberar nos stakeholders. Uhum. Então, como analista, quando eu mexo numa parte do processo, aquilo tem um impacto muitas vezes pontual, imediato, naquilo que eu estou fazendo. Mas quando o head de área toma uma decisão de negócio que impacta pelos próximos 4, 5 anos um negócio, eu preciso pensar num ciclo de entrega maior do que 6 meses. Porque aquilo que eu estou decidindo vai ter um impacto na organização por anos, às vezes. Por, no mínimo, um conjunto de meses muito maior aí do que 3, 6 meses. Né? Mari, queria retomar um ponto da sua fala, que foi sobre o papel da liderança, né? O papel do gestor nesse processo. Um estudo recente da Pin People, uma HR Tech, na área de experiência do colaborador, apontou uma diferença de 19 pontos percentuais de queda, né? Caiu 19 pontos entre o nível de percepção de suporte do colaborador que está entrando da primeira semana para 6 meses depois. Ou seja, quando alguém entra numa organização e ele responde uma pergunta do tipo, olha, como você avalia o suporte? Dá uma nota de 0 a 100, de 0 a 10, do teu gestor, do teu líder imediato, no teu processo, essa nota na primeira semana é 19 pontos maior do que em 6 meses, quando ela é feita a mesma pergunta depois de 6 meses. Como manter esse líder engajado nesse processo, mostrando, enfim, a relevância, a importância do processo contínuo de desenvolvimento, de acompanhamento e de aculturamento desse profissional que está entrando? Eu acho que é muito interessante a sua pergunta. Você veio falando, veio passando várias coisas pela minha cabeça. A primeira é,
Quando você entra, normalmente as suas perguntas são mais fáceis, porque você tem perguntas mais básicas, de alguém que está entrando e tentando conhecer onde você está. E são mais fáceis de serem respondidas. Depois de 6 meses, você já começa a fazer perguntas mais difíceis. E talvez a satisfação da resposta, já que a gente está falando sobre satisfação, a satisfação na resposta que você tem seja outra. Então, essa é uma coisa para se atentar. Uma outra coisa é que, no início, obviamente, você vai ter um suporte muito maior. Mais uma vez, você está tentando entender onde você está, se culturar, entender quais são os seus desafios. Depois de 6 meses, você também já tem que voar um pouco mais sozinho. Então, fazer esse desmame dessa interação, talvez muito forte, com o seu gestor. Eu estou falando tudo isso porque eu acho que a resposta para a sua pergunta, ela vem em 2 vias. Ela vem sim o que a gente pode fazer para o gestor, que eu vou falar daqui a pouco, mas o que a pessoa que também está entrando tem de expectativa e pode esperar desse processo. Então, eu acho que tem essa dubiedade que as pessoas precisam ficar atentas. Em relação ao gestor, manter mais o contato. E aí, quando a gente falou sobre estabelecer os objetivos claros para esses períodos, essa é uma forma de você manter o gestor engajado. Porque os objetivos por si só, eles são importantes para dar direção. Mas ao longo do período, são importantes você criar milestones, são coisas que você pode atingir de curto prazo. E aí, esses desafios pequenos, esses objetivos pequenininhos, dentro desse objetivo mais macro, ele também pode deixar com que o gestor seja mais engajado com a questão da produtividade e você entregar de uma forma um pouco mais concreta. E tem muita questão de liderança, né? Então, eu acho que em termos de desenvolvimento, a gente ter líderes engajados no desenvolvimento. E muito mais, talvez mais focados no que eu posso te prover, como suporte, informação, do que muitas vezes às vezes está na linha de frente. Aí vai depender muito do seu nível de senioridade, né? Mas quanto mais você cresce, quanto mais sênior é essa pessoa, essa liderança, ela deveria te prover mais suporte do que de fato estar ali brigando pela linha de frente. Então, eu acho que são coisas que a gente deve contar com o gestor. A questão de maturidade é muito importante, né? Entender o que é uma liderança que serve ao seu time e como se coloca isso. Esse é um trabalho de longo prazo. É um trabalho de longo prazo e de maturidade de liderança. Bom, que eu Mari, acho que em todo RH tenta lutar por isso. Não, acho que é sensacional a tua reflexão, porque ela traz essa provocação da gente entender também que depois de um período de tempo, no caso aqui 6 meses, né, você precisa estar voando um pouco melhor, né? Não dá para às vezes está tão naquele nível de suporte. É claro que isso tem que levar em consideração a própria maturidade do profissional, mas muitas vezes essa queda está relacionada a esse desalinhamento, né, entre expectativas entre as duas partes. Por isso que eu acho que tantas vezes você trouxe essa fala, e eu acho ela super importante, de, olha, alinha. Quando a empresa não te oferece isso de forma tão clara, tão objetiva, alinha, porque isso vai ser importante para o teu relacionamento, para a tua entrega, né? Mari, enfim, acho que a gente está chegando aí no finalmente. Queria te agradecer de verdade aí pela contribuição, pelas tuas falas. Acho que foram super
ricas, pertinentes, ajudou bastante a gente a entender as diversas possibilidades, né? Eu acho que ela reforça algo que eu particularmente venho dizendo e acreditando já há algum tempo, que é, cara, não tem receita de bolo, não tem fórmula pronta, né? A gente precisa avaliar vários fatores, desde cultura a nível profissional, maturidade, tecnologia, processos, né? Pessoas, enfim, como tudo isso se conecta. Então, só de fato, de verdade, te agradecer aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, e deixar aí para você também falar a tua mensagem final, deixar alguma coisa que você queira reforçar. Se você quiser deixar algum contato, alguma forma aí das pessoas te encontrarem, também fique à vontade, bola está contigo. Bom, Gabriel, obrigada pelo convite. Na verdade, é uma delícia participar desse bate-papo, conversar contigo e trocar essa ideia. Espero ter contribuído de alguma forma com as minhas experiências ou com o meu ponto de vista, muitas vezes. E eu acho que o mais importante que a gente precisa entender, né, é que as coisas levam tempo e a gente precisa ser dono das nossas carreiras. Essa frase, ela reflete em muitas coisas. Como eu ajo em relação ao meu desenvolvimento, como eu vou atrás eu profundamente acredito nisso. E como eu também tomo a minha decisão de não estou no lugar certo. Então, porque no final das contas, a gente iniciou nossa conversa falando que isso é um casamento, né? E a gente precisa estar feliz nesse processo. Então, eu acho que essa é a minha mensagem final, que você tome para si, tome propriedade da sua própria carreira, do seu desenvolvimento, da forma que você age, da forma que você interage com o outro, para que você possa, então, desenhar o que você quer. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu, de fato, eu profundamente acredito e tomo isso para mim. E espero que possa refletir também em algumas pessoas também. Em termos de contato, estou no LinkedIn, Mariana Barbosa, e fico super à vontade para adicionar outras pessoas e a gente conversar também com outros profissionais. Legal, Mari. Obrigado. Acho que encerra com chave de ouro aí essa questão do protagonismo, né, de assumir a responsabilidade pela tua carreira, né, por mais que a empresa seja um ambiente onde você desenvolve a tua carreira, mas ela não é dona, né? Acho que a gente já passou dessa fase há algumas décadas, não é de hoje. Então, acho que vem fechar muito bem esse papo nosso. Mais uma vez, agradeço aí pela tua disponibilidade, por toda a simpatia e contribuição que você trouxe. E se você curtiu, então, esse podcast, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, curte aqui, e a gente se vê na próxima semana com mais um Recrutador Digital. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.